Pessoal, agora nós vamos tratar do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. São direitos fundamentais da criança e são direitos muito cobrados nas carreiras de professor. É uma parte que o autor de questões gosta de cobrar porque é aí que vem o direito ao aluno estar dentro de sala de aula e você vai tratar com esse aluno dentro de sala de aula, mesmo sendo um pedagogo, mesmo sendo um auxiliar da educação básica, mesmo não sendo professor diretamente, estará tratando desse direito à educação. Então é uma parte muito cobrada para essas carreiras, mas evidentemente que pode ser cobrado em qualquer outro certame. Não só para professor, não só para as carreiras educacionais, mas carreiras policiais, conselheiros tutelares, assistentes sociais, enfim, todo mundo que está ali relacionado com o ECA. Antes de iniciar nosso vídeo, peço que você assine o canal, clique no sininho para receber as novas atualizações que venhamos a fazer aqui no canal. Sem mais delongas, vamos para o direito à educação, cultura, lazer e esportes. Artigo 53. A criança ou adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes, iniciando com o direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer. Esses direitos vão ser descritos agora. Entretanto, eu quero que vocês tenham muito cuidado ao estudar esses artigos. Primeiro, você não está estudando a LDB, você está estudando ECA. São leis distintas. Então, coisas que já foram alteradas na LDB, muitas vezes ainda não foram no ECA. Uma vez que a LDB é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, então ela fala especificamente da educação. Não é necessário alterar a LDB e vir e alterar as outras leis como o ECA. Uma vez que a LDB ela é superior no que se refere à educação sobre outras legislações. É evidente que o ECA tem uma importância muito grande. O ECA foi publicado em 1990, antes da LDB, que é de 96. Então ele tem um lapso de 6 anos que o que valia era o que estava no ECA. Então o ECA tem uma grande importância. Porém, no que se refere à educação especificamente, hoje a LDB é mais importante. O que eu quero que vocês façam para conseguir estudar as duas leis? Primeira coisa, olhe o seu edital. Faça um estudo profundo do edital. Veja, está dizendo LDB lá na bibliografia, lá no conteúdo programático, não na bibliografia. Lá no conteúdo programático está escrito Lei de Diretrizes Básicas da Educação, Estatuto da Criança e do Adolescente. Só isso. Não está descrevendo quais artigos serão cobrados? Se não estiver, você tem que estudar tudo. A adoção, tudo que nós estudamos até agora. E o que nós ainda vamos estudar. A mesma coisa com o LDB. Mas, se está dizendo lá, nós vamos cobrar o artigo tal até o artigo tal, você vai estudar só aqueles. E se cobrar as duas leis, fiquem muito atentos com o enunciado das questões, porque elas têm que deixar claro. Olha, nós estamos cobrando aqui conhecimento do ECA. Olha, nós estamos cobrando conhecimento aqui da LDB. Se isso não estiver claro, você pode entrar com recurso. Mas, muito difícil não estar claro. Normalmente dizem, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, são princípios garantidos à criança e ao adolescente ao que se refere à educação. Aí cita. Normalmente fica muito claro, tá? Então tome cuidado. Aqui, por exemplo, vai falar que o direito à educação é o ensino fundamental, não a educação básica. E não tem problema, a LDB já garantiu a educação básica lá. Aqui é ensino fundamental. Se perguntar, você vai marcar ensino fundamental feliz e vai para a próxima se estiver escrito ECA lá em cima, no enunciado, tá bom? Feito essa explicação, feita essa orientação inicial, vamos para a análise dos artigos. O 53 vai trazer algumas garantias para as crianças e vai falar sobre o seu desenvolvimento, o seu preparo para a cidadania, para o mundo do trabalho. E deve, isso tudo, todos esses direitos, esse desenvolvimento sadio, possibilitando o trabalho, a vivência em sociedade, ele tem que garantir, inciso 1º, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Mesma coisa que está na LDB, então aqui não há alteração. Eu não vou ficar fazendo essa comparação sempre não, tá? Se você ainda não viu os vídeos da LDB, clica aqui no card ou aqui na descrição que você vai ser direcionado a eles.
Aqui, então, igualdade nas condições de acesso e permanência. Então, independentemente se nasceu no Oiapoque ou no Chuí, tem que ter as mesmas condições para acessar e permanecer, tá? Isso é muito importante mesmo. Nós precisamos de políticas públicas que façam com que o aluno acesse e permaneça na escola. Inciso 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. Então, os nossos educandos, eles têm direito a ser respeitados por nós, professores. Nós, professores, temos a obrigação de respeitá-los como pessoas em desenvolvimento, como pessoas que ainda necessitam de orientação, que precisam de ser respeitados dentro da sua individualidade. Não pode haver abusos, agressões, né? Aquela agressão física ou tratamento cruel e desumano, como nós estudamos anteriormente. Nada disso pode acontecer dentro de uma sala de aula. Inciso 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. O educando ele pode, sim, falar, professor, eu não concordo com esse sistema seu avaliativo. Ele tem direito de contestar, ele tem direito de contestar a sua correção de prova. Ele pode contestar. Não, professor, eu acho que sua avaliação não está correta. Reavalie. Se você se negar, ele tem direito a buscar dentro da escola, olha o texto, instâncias escolares superiores, alguém que possa fazer essa intervenção por ele. Então é uma obrigação da escola e é um direito dele ter essa intervenção e ter essa contestação aceita. Até mesmo para se negá-la, né? Aceita a contestação, você reavalia e fala, não, realmente é isso mesmo. Ou não, né? E que a sua contestação seja deferida. Não, realmente eu avaliei errado, vamos mudar esse ponto. Então é um direito, né? Tem muitos professores autoritários que não aceitam isso. O menino, né, ele tem direito disso e a escola tem que permitir uma instância superior para ele contestar. 4. Direito de organização e participação em atividades estudantis. É direito do aluno formar um grêmio, por exemplo, ou uma associação estudantil, seja lá o que for. É direito dele, ele tem esse direito, não pode ser negado em momento nenhum e nem dificultado. Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino de educação básica. Essa é uma redação alterada agora em 2019 e ela garante o direito de acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Era até aí. Só que eles ampliaram. Eles garantem vaga no mesmo estabelecimento de ensino a irmãos que frequentem a mesma etapa, ciclo, ano, enfim, que estão ali na mesma série, por exemplo, na mesma escola. Então, isso facilita a vida dos pais. É uma modificação bastante interessante, que traz dignidade e respeito para aquelas pessoas que vão trabalhar e precisam levar os filhos à escola. Isso facilita muito a vida deles, uma vez que eles terão que ir somente a um único centro educacional. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então aqui é aquilo que nós, professores, que já estamos dentro de uma sala de aula, vivenciamos. O PPP, por exemplo, ele é obrigatoriamente construído com a participação da comunidade escolar e dos pais e responsáveis. É obrigação. Eles têm que participar. Quando você pega o conselho escolar, tem a participação dos pais. Em todas as formas de gestão, os pais ali participam porque é um direito deles. Inclusive, está ciente do processo pedagógico. Veja que a palavra é ciente. Ele tem que ter ciência do processo pedagógico. Não é participar. Ele não vai participar, ele não vai decidir o processo pedagógico que o professor vai executar dentro de sala. Nós sabemos que tem alguns pais que querem isso. Ele tem o direito de ter ciência de como esse processo vai acontecer. Nós sabemos que isso, para alguns professores, é uma ofensa, né? O pai que pede, eu quero saber qual que é o seu método pedagógico, né? Eu quero saber como que você vai executar o seu planejamento. Mas isso é um direito do pai. Para dar direito a ele, por exemplo, de mudar de escola, buscar uma escola mais alinhada à maneira que ele considera que deveria ser a educação. 53A. É dever da instituição de ensino
clubes e agremiações recreativas e estabelecimentos congêneres, assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Aqui é uma obrigação para clubes, instituições de ensino, agremiações, enfim, todos esses estabelecimentos parecidos com esses, de ter alguma medida para prevenir e enfrentar a dependência ou uso de drogas ilícitas. Veja que a palavra é droga ilícita, então não há obrigação, por exemplo, com cigarros e bebidas, mas com drogas que não estão previstas na lei como permitidas, por exemplo, maconha, cocaína, enfim, esse tipo de droga. Essas instituições deverão ter ações que busquem prevenir que os nossos jovens entrem nesse mundo do uso das drogas ilícitas. Na minha opinião, poderia incluir também as drogas lícitas, mas o legislador preferiu se dedicar somente às ilícitas. Mas já é um avanço. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente. Então, o que é dever do Estado? Que tem garantia. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso em idade própria. Então, no ECA ainda está no ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiverem acesso em idade própria. Hoje nós sabemos que é educação básica. Porém, no ECA ainda é ensino fundamental. Se vier na sua prova, você vai marcar ensino fundamental feliz. Sem problema algum, mas tem que estar escrito lá ECA. 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Então, já garanti ali a progressiva obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Hoje nós sabemos que a realidade está um pouco melhor do que em 1990, mas isso já em 1990 foi uma vitória. Uma vitória pequena, mas foi uma vitória. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Só um adendo, eu sei que portador de deficiência não é um termo hoje usual, adequado, entretanto é o que a lei diz, então eu tenho que respeitar o que a lei diz, eu não vou mudar a lei aqui para vocês. A lei diz portador de deficiência, então você vai marcar isso na sua prova se isso vier. Ah, mas está errado o professor falar assim. Tá, mas a lei não tem essa grafia? Se estiver na lei, você vai marcar o que está na lei. Depois você luta contra o sistema, contra as leis, pressiona seu deputado, né, para que isso seja alterado. Mas hoje não, hoje nós vamos marcar o que está lá. Nosso objetivo é passar no concurso. A nossa luta é posterior ao concurso. E tome muito cuidado nos deputados que você vai votar. Eles definem e criam as leis. O nosso presidente será uma pessoa muito importante, mas quem faz a lei, quem aprova os decretos, os projetos de lei do executivo é o legislativo. Então vote com muita consciência no seu deputado. Escolha com razão, de forma consciente o seu deputado. Não vote em qualquer um, pelo amor de Deus. Ah, e aquele deputado que fala em Deus, já não vota nele, pelo amor de Deus. Porque se ele precisa falar de Deus para conquistar o seu voto, ele já é uma pessoa bastante complexa. Vote naquele que tem propostas, independente da religião. Porque a religião não se mistura com o Estado, porque a gente vive num Estado laico. E olha que eu sou cristão, tá? Depois, ele é ateu, por isso que ele tá falando, não, sou cristão. Mas eu tenho que ter consciência que o nosso Estado é laico e eu não vou votar naquele cidadão que professa uma fé, que pede o meu voto por ser de determinada religião. Isso não existe. Por favor. Atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade. Essa foi uma alteração agora de 2016, se alinhando à LDB, de 0 a 5 anos, creche e pré-escola, né? Educação infantil, que nós tanto conhecemos, meus amigos. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística. Segundo a capacidade de cada um, né? Vai ter acesso a todos, independentemente da condição financeira, mas isso vai depender da capacidade. Se ele não tem capacidade para isso, ele não vai ter esse acesso. Oferta do ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador. Ensino regular, não estou falando da EJA não, estou falando do ensino regular, adequado à condição de adolescente trabalhador. Muitas redes têm reduzido o ensino noturno, né? Aqui no estado que eu moro, isso tem acontecido de forma deliberada. O ensino noturno é cada dia mais raro.
Entretanto, é uma garantia que todo educando, trabalhador, tem acesso a esse ensino noturno adequado à sua condição de trabalhador. 7. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde. Então aqui esse atendimento ele era exclusivo para o ensino fundamental e não para a educação básica como é hoje na LDB. No ECA ainda é o ensino fundamental, tá? Então tome cuidado, se você vir na sua prova lá ensino fundamental está correto, não tem problema não. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, é o que diz lá na LDB, e aqui também. Direito público subjetivo significa que já é inerente à pessoa. É inerente, ela já tem esse direito. É dela, não precisa cumprir nada para conseguir esse direito. Então isso é uma conquista também já em 1990. Antes não, antes você tinha que ter uma prova de admissão, né? Vocês se lembram bem. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Então, não ofereceu é um crime. É um crime de responsabilidade. Vamos nos lembrar que o crime de responsabilidade ele é muito importante. A presidente Dilma ela sofreu impeachment por um crime de responsabilidade. O Collor também. Assim, né? Nós esperamos que seja, porque o impeachment só acontece quando tem um crime de responsabilidade. 3. Compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, cabe ao poder público recensear, contar os meninos e fazer a chamada pública pela frequência, fazer a chamada pública para a matrícula e controlar a frequência dos alunos do ensino fundamental. Veja que aqui era só ensino fundamental. O resto. Artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Então aqui é uma obrigação, não é uma escolha. Ah, eu não quero matricular, eu quero dar educação aqui em casa mesmo. Não, não pode, ele tem que matricular. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar nos casos de maus tratos envolvendo seus alunos. O professor descobriu que um determinado aluno está sofrendo maus tratos, está sendo espancado pelo pai ou por qualquer pessoa, por exemplo, tem que comunicar ao Conselho Tutelar. Comunica ao seu diretor e cobre dele que ele indique isso no Conselho Tutelar. É sua obrigação. É sua obrigação. E você pode ser punido por crime de omissão, caso você não o faça. Nós já vimos isso, então tome muito cuidado. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotadas os recursos escolares. Fez tudo que era possível, ligou, mandou bilhete, comunicou, entrou em contato, fez tudo que era possível. Comunica ao Conselho Tutelar as faltas reiteradas dos alunos. Elevados níveis de repetência. Se tem um elevado nível de repetência, tem que comunicar ao Conselho Tutelar também para que ele tome as medidas cabíveis. Não sei quais são as medidas que ele pode tomar. Você que é conselheiro, deixe aqui nos comentários, nos ajude, nos oriente sobre o que o Conselho Tutelar pode fazer quando há um elevado nível de repetência em uma escola. Uma vez que nós temos que comunicar ao Conselho, então eu não sei o que ele pode fazer. Artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia didática e avaliação, com vistas à inserção da criança e adolescente excluídos do ensino fundamental obrigatório. Então o poder público, segundo o ECA, vai estimular a criação de conteúdo, de conceitos, de conhecimentos acerca da seriação, do currículo, da metodologia, da didática, enfim, de tudo relacionado ao ensino fundamental, que é obrigatório. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. Então, não pode ser nada que fira a cultura do outro. Se você está numa realidade que tem uma determinada cultura, você tem que se adequar a ela e não ferir essa cultura. Respeitar
os laços, os traços culturais de cada centro educacional e de cada localidade. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Então aqui, uma garantia que vai haver ali recursos e espaços para programações para adolescentes e crianças, que estimule o lazer, a cultura dessa infância e dessa juventude, né? Isso é importante, evita problemas ligados ao tráfico de drogas, à violência, né? Quando há ali um estímulo ao lazer, à cultura, ao esporte, é importante. Ao nosso resumo, nós começamos no 53 falando que a criança tem direito a um desenvolvimento adequado ao mundo do trabalho, que o forme, que o ajude. Aí vai lá dizer o que vai ser assegurado, né? Nos incisos 1 ao 5. O seu parágrafo único fala que os pais têm direito de participar, né, das decisões escolares, do processo pedagógico de uma maneira ampla, ter ciência do processo pedagógico, né, que ali está inserido. O 54 vai falar da obrigação do Estado em assegurar a educação e como que isso vai ser, falando do ensino fundamental, da progressiva extensão do ensino médio, do atendimento das crianças e adolescentes com deficiência. Vai falar do atendimento em creches e pré-escola de 0 a 5 anos de idade, evidentemente. Vai falar do acesso aos mais elevados níveis de pesquisa e criação artística, né, segundo a capacidade de cada um. Vai falar sobre a oferta do ensino noturno, regular, do atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares, né, de transporte escolar, material didático, de saúde, bucal, enfim, de tudo isso, mas tudo para o ensino fundamental. Vai falar lá no parágrafo 1º do ensino, do acesso ao ensino, que ele é obrigatório e gratuito e tem um direito subjetivo. Vai falar sobre o não oferecimento do que é obrigatório incorre em crime de responsabilidade. Fala da obrigação em recensear e controlar a frequência dos alunos pelo poder público. O 55 vai falar da responsabilidade e a obrigação de matricular os filhos, né, os pais, os responsáveis, de matricular os filhos no ensino obrigatório, que é, no caso aqui, o ensino fundamental. O 56 vai falar que os dirigentes das escolas têm a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar no caso de maus tratos, de reiteradas faltas ou de elevada repetência. O 57 vai falar que o poder público vai estimular pesquisas acerca do currículo, conteúdo, didática, enfim, de vários setores da educação, porém relacionado ao ensino fundamental. O 58 vai falar sobre a necessidade de se respeitar a cultura, os valores artísticos, históricos da comunidade que está ali inserida e do aluno no processo de ensino-aprendizagem. E o 59 vai falar sobre o apoio que os municípios devem dar a programas e programações que envolvam lazer, cultura e esportes, né, para a infância e para a juventude. Pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui. Não deixe de assinar o canal, não deixe de dar o joinha, não deixe de compartilhar com seus amigos. Conhecimento precisa ser compartilhado. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Fiquem com Deus. Até muito breve.